devem ser conservados íntegros, moralmente transformados, irrepreensíveis para a vinda de Jesus Cristo. Ele chama esse processo de transformação ou da conservação da integridade de santificação. Então ele fala que espírito deve ser santificado, alma deve ser santificado e o corpo deve ser santificado. Então é sobre isso que eu quero falar, os níveis da santificação: a santificação do espírito, a santificação da alma e a santificação do corpo. Mas o que é santificação? Santificação é uma obra divina, não é um processo humano. Quem faz a santificação é Deus, através do Espírito Santo e da sua poderosa palavra. Santificação é uma obra que Deus usa para salvar o homem do pecado e das consequências do mesmo. Lembrando aos irmãos que o pecado é a pior coisa que pode acontecer na vida de um homem. O pecado, ele estragou, ele deformou a criação divina. Deus, ele criou, o pecado deformou, e aí veio Jesus para transformar a obra que ele criou, através da santificação. Então a santificação nos salva do poder do pecado e das suas consequências. A santificação é um processo, e eu quero falar de 3 processos, ou 3 etapas, que esse processo inclui. É um processo pelo qual somos transformados por Deus para sermos mais parecidos com Jesus. Então, para ser parecido com Jesus, tem que passar o processo da santificação. E quem faz isso? Deus. Nós cooperamos com alguma coisa? Sim, cooperamos. E é sobre essa cooperação que falaremos mais tarde, ok? Quais são as etapas da santificação? Antes de falar dos níveis, espírito, alma e corpo, precisamos entender as etapas, ok? Quais são as etapas? As etapas, elas se dão em 3 tempos: passado, presente e futuro. E ela, nos seus tempos respectivos, ela age trazendo benefícios. Quais os benefícios que a santificação promove no passado? No passado, a santificação que chamamos de inicial, ela nos salva da condenação do pecado. Lembre-se que todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. E alguém que está destituído da glória de Deus, qual seria a sentença desse homem? O inferno, condenação. Então o que a santificação promoveu? Ele nos salvou através da santificação da condenação do pecado. Esse pecado que nós tínhamos condenação através dele, pelo poder de Jesus Cristo, nós fomos salvos da condenação do pecado. Então nós temos no passado a santificação nos salvando da condenação do pecado. Nós chamamos isso de santificação inicial. Agora essa santificação que começou nos salvando da condenação do pecado no passado, no presente, ela continua agindo. E como essa santificação no presente é chamada? Santificação progressiva, porque vem de um progresso constante. Essa santificação progressiva, ela vem atuando em nós no presente, nos salvando do quê? Da influência do pecado. Porque nós ainda estamos na terra, nós não fomos tirados, e nós não recebemos uma auréola de anjo, certo? Você não foi canonizado, você não foi beatificado, você ainda é homem, sujeito às mesmas paixões.
Então, se somos sujeitos às mesmas paixões, é muito provável que em algum momento a gente tropece, é muito provável que a gente caia. Então a Bíblia nos garante que o Espírito Santo nos salva todo dia, e isso é para dar glória, irmão. Glória a Deus. Ai de nós se Ele não salvasse a gente todo dia. Veja, Jesus nos salvou definitivamente no passado, nos salvou definitivamente no passado, e Ele nos salva todos os dias no presente. Ele nos salva do quê, pastor? Ele nos salva da influência do pecado, porque o pecado exerce influência sobre os filhos das trevas, mas aqueles que estão na luz são guardados por Jesus, e esse guardar, quem promove é a santificação. É Ele que nos separa, é ela que nos separa da influência do pecado. O pecado já não te domina mais, o pecado já não tem mais poder sobre a sua vida, porque quem está em Jesus Cristo, este que é nova criatura, está seguro. Ele é o nosso esconderijo, Ele é a nossa força, nele não somos condenados, porque nós somos salvos todos os dias. E essa santificação, ela culmina para o futuro. Nós chamamos isso de santificação final. Ela começa nos resgatando da condenação, ela continua nos salvando do poder do pecado, e ela vai terminar nos salvando da presença do pecado. Aí, meu irmão, aí não tem mais pecado que venha sobre você. Aí você vai ter um corpo glorificado, um corpo santificado, incorruptível, que estará para sempre com o Senhor. O pecado já não terá mais nenhuma participação sobre a sua natureza, e você será um homem e uma mulher completamente diferentes na presença de Deus. Por isso que às vezes quando nós perguntamos para alguns crentes essa pergunta, você é santo? Ele para e pensa, meu Deus, e agora? O que eu respondo? Por quê? Porque ele não sabe qual etapa que eu estou fazendo a pergunta, você entende? Se eu te fizer uma pergunta, você é completamente santo? Etapa final? Jamais. Só seremos completamente santos quando Ele vier e nos levar para morar com Ele. Mas você está sendo santificado todos os dias? Sim, a palavra nos garante que somos santificados todos os dias. O fato de cair ou estar sujeito a cair não quer dizer que a obra da santificação tornou-se nula, e por causa disso a gente vai dizer, eu não sou santo. Que isso, gente? Se você fala que não é santo, você está dizendo que não está no processo de santificação. Se você fala que não é santo, você está dizendo que a santificação não faz parte da sua vida. Claro que faz parte, só que você vai dizer assim, eu sou um santo em progresso. Você entende? Eu sou um santo em progresso, eu não sou um santo completo. Ainda a obra da santificação há de ser completa. E quem aguarda esse dia? Glória a Deus. Agora eu vou te dar algumas referências bíblicas, anotem aí, tá bom? Santificação inicial, das três santificações, nas três etapas, eu vou te dar algumas referências bíblicas. Vamos começar na primeira etapa, a santificação inicial. A santificação inicial, ela envolve três aspectos: o aspecto da fé, o aspecto do Espírito e o aspecto do sangue. Anote a primeira referência em Atos, capítulo 26, versículo 18. Pela fé, olha só o que diz o texto: para lhes abrirdes os olhos e os converterdes das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Quando é que o processo da santificação se inicia, pastor? Na fé. É quando você crê em Jesus Cristo como seu suficiente Senhor e Salvador,
Aí o processo da santificação começa, remindo os seus pecados. Então, como é que a santificação começa? É na fé. Quando você crê em Jesus, ela começa imediatamente. Quem faz o processo da santificação? Quem faz? O Espírito. Veja o que está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. 1 Coríntios 6, 11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Você crê e o Espírito Santo te santifica. Você crê e o Espírito Santo te justifica. Você crê e o Espírito Santo te lava. Ah, mas eu sou um terrível pecador. Creu. Então Ele vai te santificar. Ele vai te purificar. Quem faz essa obra é o Espírito Santo de Deus. Por isso Ele é chamado de santo, porque é o processo de santificação, é o que Ele faz. Terceira referência, Hebreus capítulo 13, versículo 12. Hebreus 13, 12 fala do poder da santificação por um agente que só Deus tem, o sangue de Jesus. Olha só o que diz o texto. E por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. O escritor de Hebreus está dizendo que quando Jesus verteu o seu sangue naquela cruz, Ele verteu com um propósito: santificar o seu povo. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Aleluia! E essa verdade cristalina nos dá segurança. Por quê? Porque mesmo no processo de santificação, estamos sujeitos a pecar. Mas se pecar, disse o apóstolo João, recorra ao advogado, recorra a Jesus, e o sangue dele te purificará de todo o pecado. Aleluia! Não é para se envergonhar e nem desistir da caminhada, é para ir para quem tem poder de te santificar e de te perdoar. O sangue de Jesus é poderoso. E quando é que estas coisas agem, pastor? O Espírito Santo, a fé e o sangue. Quando essas três coisas se conectam, é no ato, no momento da conversão. Você creu, o Espírito Santo começa a agir, vertendo sangue sobre você e te purificando. Você não vê nada disso, mas você já está ficando diferente. Você não vê nada disso, mas Jesus já está te justificando. Você não vê nada disso, mas você já vai para casa melhor. Você não vê nada disso, mas sua esposa já percebe que você é um outro homem. A tua mulher percebe que tu é um outro homem. Por quê? Porque o sangue age de forma sobrenatural pela fé no Cordeiro de Deus. Santificação inicial. Agora a progressiva. Veja que a Bíblia fala de uma salvação imediata. A Bíblia fala de uma santificação imediata, mas a Bíblia também fala de uma santificação progressiva. Leia, anote aí, Hebreus 10, 14. Hebreus 10, 14. Hebreus 10, 14 diz assim, ó: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Perceba a expressão, estão sendo santificados. Isso fala de continuidade. Estão sendo. Está vendo, pastor? A gente não é santo, a gente está sendo. Não, mas eu acabei de falar que você já foi santificado. Só que você também está sendo santificado. Você já foi e está sendo e sempre será. Pegou isso? Você já foi, está sendo e sempre será. Você nunca ficará sem a santificação de Jesus Cristo, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Aleluia. Aí você pensa, poxa vida, eu não vou conseguir ver Deus porque eu não consigo ser santo. Claro, se for depender de tu, nunca, nem eu.
Por isso que o Espírito Santo é o agente ativo nesse processo. O sangue de Jesus é o agente ativo nesse processo, para que você consiga ver Deus. Você não vai ver Deus pela sua capacidade, bonitão. Você não vai ver Deus porque você é boazinha, minha irmã. Você vai ver Deus porque o sangue de Jesus te purifica. Você vai ver Deus porque você tem o Espírito Santo dentro de você, mortificando sua carne e ajudando você a perseverar na fé. Você vai ver Deus porque Jesus vai santificando você por dentro. Não é por causa das suas boas obras, não é por causa das tuas esmolas, não é por causa da tua piedade, é por causa da graça bendita de Jesus. Aleluia. 2 Coríntios 7:1. 2 Coríntios 7:1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito. Agora olha o texto: aperfeiçoando nossa santidade no temor de Deus. Você recebeu uma santificação, você está sendo aperfeiçoado nela. Todo dia, todo momento, em toda hora, essa santificação está sendo aperfeiçoada. Agora existe um critério muito importante que a gente tem que acrescentar nesse processo: temor de Deus. Porque se você não teme a Deus e nem sua palavra, esse processo de santificação, ele pode ser abortado. Ai, ai, ai. Tem gente que não acredita nisso não, sabia, né? Você pode fazer o que você quiser de sua vida. Você pode fazer o que quiser de sua vida. Você já está santo, já está salvo, garantido. Céu é céu, ninguém tira. É muito perigoso isso. Pela perspectiva divina, irmão, não escandalize o que eu vou falar. Pela perspectiva divina, uma vez salvo, sempre salvo. Divina, ok? Pela perspectiva humana, não dá para afirmar isso. Por que não? Porque se eu rejeito o Filho de Deus, se eu piso no seu sacrifício, se eu rejeito a graça de Deus, se eu me apostato da minha fé, como é que eu vou continuar sendo salvo? Então, humanamente falando, não dá para fazer essa afirmação. Eu creio num Deus que tem poder de salvar e garantir a salvação. Isso eu creio. Mas também creio na cooperação humana, que o homem pode jogar fora aquilo que Deus lhe deu de graça. O homem pode fazer isso. Então, olhando para esses termos, é inútil você entrar nesse tipo de debate. Perde, não perde, perde, não perde. Porque perde e não perde. Você entende? Não perde se depender de Deus apenas, mas perde se o homem tiver que cooperar. E como eu acredito que o homem coopera, então perde. A menos que você diga, o homem não coopera em nada, o homem é um fantoche na mão de Deus e Deus faz tudo por ele, ele não faz nada. Ele só obedece sem obedecer também, porque quem obedece é Jesus por ele. Aí tudo bem, aí dá para crer nesse tipo de conversa. Mas o homem não é um fantoche. O homem tem participação ativa nesse processo todo. E uma das coisas que ele tem que cooperar é temendo a Deus e a sua palavra. Então, progressivamente, essa santificação, ela atua nos aperfeiçoando. Hebreus capítulo 12, versículo 14 fala: segui a paz com todos e a santificação. Espera aí. A santificação, ela deve ser seguida. Isso significa que você tem que estar lutando com ela e por ela todos os dias. E isso você precisa entender, que a santificação, ela deve ser diária e processual, ok? Terceiro lugar, a santificação final. Santificação final, ela é também confirmada pela palavra em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, eis que eu vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão. Agora olha a forma que os mortos vão ressuscitar:
incorruptíveis, e nós seremos transformados. Isso fala de uma santificação completa, sem defeito. Vai voltar à versão original, como o homem foi criado, vai voltar a ser perfeito. O que o pecado deformou, vai voltar ao estado original, como Deus o criou. 1 Coríntios 15, 51, 52. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. A nossa pátria não está pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará, futuro, o nosso corpo de humilhação, o corpo da carne, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Nós estamos falando de um corpo de humilhação para um corpo de glória. Como é o seu corpo hoje? Um corpo de humilhação. O que é um corpo de humilhação? Um corpo sujeito ao pecado. E como é que vai ser o seu corpo? Um corpo de glória. Quem vai transformar o seu corpo? Deus, através da santificação. Ele vai transformar completa e definitivamente o seu corpo, totalmente transformado. Aí você vai ter um espírito, uma alma e um corpo totalmente santificados e completos para a glória do Senhor. Ok? Vamos lá. Níveis da santificação. Agora vamos falar sobre os 3 níveis da santificação. Paulo fala que o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo precisam ser santificados segundo está escrito em 1 Tessalonicenses 5, 23. Então vamos falar desses níveis. O primeiro nível, o nível do espírito. Como se dá a santificação no espírito? Eu só preciso fazer um adendo, irmãos. Eu particularmente, não sei o que você pensa, somos tricotomistas, né? Espírito, alma e corpo. Existem os dicotomistas, que acreditam só na divisão de 2 coisas, né? É o corpo, que é o de fora, e o de dentro, que é espírito e alma. Alguns acreditam que espírito e alma é a mesma coisa. A Bíblia não faz distinção entre as 2 partes. Particularmente, eu não acredito nisso. É muito nítido a diferença de alma e a diferença de espírito na Bíblia. Espírito é aquilo que Deus soprou e nos deu para nos conectar a Ele. Alma é a nossa parte vivente que nos conecta à realidade do mundo. A alma é composta de mente, razão, coração, desejos e vontades, que é o poder da decisão. Tudo isso é composto da alma. E nós temos o corpo, que é a parte externa, a parte física. Então, eu particularmente acredito na tricotomia, que são a junção das 3 partes. A Bíblia aqui faz menção de 3 partes. Primeiro no espírito, depois na alma e depois no corpo. Olhando para o texto bíblico, nós vamos enxergar algumas coisas importantes quando o assunto é espírito. O que é santificação no espírito? Efésios capítulo 2, versículo 1, fala desse processo. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Qual era a condição de cada um de nós quando estávamos no pecado? Mortos. Essa é a realidade. Todos nós estávamos mortos, ok? Então vamos lá. Nos quais andastes, outrora, segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo riquíssimo em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos,
Olha que coisa interessante. Versículo 4 fala que Deus nos amou. Versículo 5 fala que estávamos mortos. Então Deus nos amou estando ainda mortos. Não foi o que você fez que fez Deus te amar, tá bom? Não é o que você faz que faz Deus te amar. Deus te amou morto. Morto faz alguma coisa? Não, só faz o que é errado. Filhos da ira, da desobediência. Aí o texto fala: mas Ele nos amou com grande amor, e mesmo estando morto no delito, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Aqui começa a santificação. A graça de Deus que te alcançou, você estando morto, e Ele, Deus, através de Cristo, te dando vida. Santificação promove vida no homem. Santificação faz o pecado que separa o homem de Deus ser remido, e a partir da remissão do pecado, essa barreira que separa o homem de Deus, ela é removida, e o homem tem acesso a Deus. E por que esse homem tem acesso a Deus? Porque o sangue remiu o pecado, e esse pecado já não está mais entre nós e Deus, e Deus pode nos aceitar e nos receber, porque fomos santificados pelo sangue de Jesus. O que a santificação promoveu em nosso espírito? No espírito, ele promoveu a regeneração, ou ela promoveu a regeneração. 1 João capítulo 3 versículo 9 fala sobre esse assunto. 1 Pedro capítulo 1 versículo 23, deixa eu ler 1 Pedro, e depois eu vou ler 2 Pedro, para a gente ter uma conclusão do Espírito aqui. 1 Pedro 1, 23. Olha o 22, tendo purificado a alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é eternamente. Veja no versículo 23, que nós fomos regenerados segundo a boa semente do Senhor, que é a palavra de Deus. Agora 2 Pedro capítulo 1 versículo 4, 2 Pedro capítulo 1 versículo 4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Veja, coparticipantes da natureza divina. Participar da natureza divina é Deus promover em nós sua própria natureza. Isso aqui é muito poderoso, gente. Veja, a gente estava morto no pecado, segundo Efésios relata, totalmente filhos da ira, desobedientes a Deus. Aí veio o Senhor pela graça e nos salvou. Ele nos salvando, Ele implanta em nós a sua palavra. A palavra dele tem o poder de gerar em nós a sua natureza em nós. O Espírito Santo, quando vem morar dentro de nós, porque agora somos santificados pelo sangue de Jesus, e só depois que a gente for santificado pelo sangue de Jesus, que o Espírito Santo pode morar em nós, então ele começa a gerar em nós a natureza divina. É por isso que quanto mais você é santificado, mais parecido com Jesus você fica. Quanto mais santificado você é, mais parecido com Deus você se torna. E como evidencia, pastor, se eu sou ou não sou parecido com Jesus? É só você lembrar do que pregamos terça-feira passada, o fruto do Espírito. Quem ainda não ouviu, ouça a mensagem. O fruto do Espírito. É através do fruto do Espírito que nós entendemos se estamos evoluindo ou não no processo da santificação. Quando você olha para uma árvore toda bonita, cheia de fruto, você entende o quê? A árvore
está num processo de frutificação. Quando você vê uma árvore toda seca, feia, você fala, tadinha da árvore, olha a situação dela. Assim é o cristão. O cristão, quando ele frutifica o fruto do Espírito, você pode olhar para ele e dizer, ele está no processo e está evoluindo no processo de santificação. Agora, quando o cristão não manifesta o fruto do Espírito, você vai olhar para ele e fala, meu Deus do céu, ei, atribulado. Cristão atribulado é dose, viu? Só dá B.O. Por quê? Porque o fruto do Espírito não promove dentro dele. Então nós estamos na santificação do Espírito, falamos que recebemos vida, fomos regenerados e recebemos a natureza divina. Agora, essa santificação que começa no Espírito, nos dando uma nova natureza, ela vai desembocar na alma. Agora vamos falar sobre essa santificação da alma. Olha só o que está escrito em Tiago, capítulo 1, 21, 22. Tiago, capítulo 1, 21 e 22. Olha só. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Lembra que nós acabamos de ler em Pedro? Que a palavra é a semente, certo? Essa semente que é a palavra, ela é enxertada em nós, ela é plantada em nós. E o que acontece com a palavra que é enxertada em nós? Ela regenera o espírito e agora começa a santificar a alma. É o poder da palavra que santifica a alma, a qual é poderosa. Espera aí, gente, o que é poderosa? A palavra. Então não sou eu que digo que a palavra é poderosa, é a Bíblia que afirma. A palavra de Deus é poderosa para fazer o quê? Salvar sua alma. Ah, meu irmão, se a gente não entender isso aqui, nós não vamos dar valor à palavra nunca. Só dá valor à palavra quem entende que a palavra pode salvar sua alma. Vou dizer de novo, só dá valor à palavra quem entende que esta palavra pode salvar sua alma. Mas quem salva não é Jesus, pastor? Claro. Mas eu já não fui salvo, pastor? Claro. Mas ainda continua sendo. Lembre da progressão. E como é que nós somos salvos todos os dias? E eu te explico, pela exposição da palavra. Toda vez que a palavra é ministrada, toda vez que a palavra é recebida, toda vez que a palavra é ouvida, toda vez que a palavra é obedecida, sua alma é salva. Salva do quê? Da influência do pecado. Lembre-se que no processo presente a santificação te salva da influência do pecado. Quanto mais cheio da palavra e obediente a ela, menos o pecado terá influência sobre a sua vida. Menos o pecado terá influência sobre a sua mente. Menos o pecado terá influência sobre o seu coração e as suas vontades e decisões. Por quê? Porque ambos estarão cheios da palavra de Deus. Então, meus irmãos, a gente precisa entender essa verdade. Por isso que a gente precisa meditar na Bíblia dia e noite, todo dia. A palavra de Deus, ela não é só um material de estudo. A palavra de Deus não é só um material de aprendizado, ainda que seja, e não estou dizendo que não é, mas ela não é só isso. Ela é diferente de qualquer livro. A palavra de Deus é diferente de qualquer material didático que você possa estudar. A palavra de Deus, só ela é poderosa para salvar a alma do homem. Você pode ler 50 livros no mês, nenhum desses livros terão poder de salvar sua alma. Mas se você ler um capítulo da Bíblia, aleluia, ele terá poder de salvar sua alma. Não, se você ler um versículo da Bíblia por dia, esse versículo é poderoso para salvar sua alma. Então nós precisamos entender isso. Quando você abrir a Bíblia para ler, lembre-se do que eu estou te falando. Meu Deus, eu estou sendo salvo hoje, pelo poder dessa palavra. A minha alma está sendo salva agora, pelo poder dessa palavra. Essa palavra pode limpar meus pensamentos, meu coração. Essa palavra é poderosa para salvar toda a minha alma.
Então, quando você estiver angustiado, leia a palavra. Quando você estiver atribulado, leia a palavra. Quando você estiver aflito, leia a palavra. Quando você estiver todo com dúvida, sem saber o que fazer, leia a palavra. Ela pode salvar a sua alma. Glória a Deus. Aleluia. E como é que essa salvação se dá? Essa palavra tem o poder de salvar sua mente, seu coração e suas vontades. Efésios 5, Paulo estava falando de um paralelo entre marido e Cristo. Mas olha que coisa interessante Paulo fala em Efésios 5, 25 até o 27. Olha que coisa interessante ele fala. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse. Então, Cristo amou a igreja e a santificou. Como Jesus fez isso? Tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Como é que Jesus santifica a igreja? Quando a palavra dele é exposta à igreja. Oh, meu Deus do céu. Eu tenho convicção do que eu vou dizer aqui. Agora, nesse momento, esta palavra está santificando vocês. Esta palavra está me santificando. Eu tenho convicção do que eu estou dizendo. E todas as vezes que eu subo nessa tribuna para pregar esta palavra, eu tenho essa consciência. A palavra que eu prego é poderosa para santificar a igreja. Santificar a igreja. Ela é poderosa. Ela é poderosa. Se eu não tiver essa certeza, irmão, eu estou lendo a Bíblia errada. É a palavra que nos santifica. Essa palavra atua como? Na mente. Romanos capítulo 12, versículo 2. Lembre-se que a alma é mente, coração e vontade. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mente transformada pela palavra de Deus. Quantos pensamentos ruins já foram exterminados da sua mente depois que você ouviu a palavra? Quantas coisas você estava pensando negativas, mas aí a palavra veio ao seu encontro, e ela, como um machado, que é o que eu acredito que ela é, como um machado, vai na raiz e arranca todos os pensamentos ruins da sua cabeça. E você tem sua mente totalmente renovada e transformada para a glória de Deus. Essa palavra também é poderosa para purificar o coração. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20, o apóstolo Paulo fala de um coração puro, e esse coração puro é por meio da pregação da palavra de Deus. 2 Timóteo 2, 20 diz assim: ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros porém para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Então, olha só, nós somos santificados e utensílios ou vasos de honra. E como que é esse vaso preparado para a boa obra? Ele é santificado. Completamos o raciocínio para Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Filipenses 4, 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Um coração guardado, a mente guardada por causa de Deus e da sua paz. Então a paz, ela excede a razão. A paz
ela guarda os sentimentos e ela opera na vontade. Então, Deus agindo na alma humana por meio da sua palavra. E eu finalizo em 1 Pedro 1:22. 1 Pedro 1:22 fala da vontade, dos desejos que são santificados por meio da palavra. 1 Pedro 1:22. Tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração, uns aos outros ardentemente. Deixa eu enfatizar a parte A do texto. Vossa alma foi purificada pela obediência à verdade. A obediência fala de um poder de decisão, de uma vontade perfeita. Eu decido obedecer. E eu não tinha esse poder de decidir nada, porque eu estava morto no pecado. Mas agora a minha alma está sendo santificada, e por causa da santificação da alma, nossa vontade foi levada cativa à presença de Deus. E essa vontade levada cativa à presença de Deus decide obedecer à verdade. Então, quando você decide obedecer, é porque iniciou-se, completa-se um processo de santificação na sua vontade. É sua alma sendo santificada. Então, pega essa. Quanto mais a sua alma é santificada, mais você obedece. Quanto mais a alma é santificada, mais você decide lutar e permanecer. Crente desobediente é porque o processo da santificação está meio falho na vida dele. Ele precisa se dedicar mais à santificação, porque a obediência é fruto de uma santificação plena no coração daqueles que obedecem a Deus. Deixa eu finalizar. Santificação do corpo. 1 Coríntios 6, 18. Ah, pastor, eu só sei até aqui, tá bom, vamos terminar o culto? Não, minha filha, tem o corpo também, porque tem gente que acha que é alma penada, sabe? Não tem corpo não, né? Não, meu irmão, você não é uma alma penada, você tem um corpo. Seu espírito foi santificado, sua alma está sendo santificada, e o seu corpo deve refletir essa santificação, ok? Se o corpo não reflete a santificação, então não dá para dizer que foi santificado. 1 Coríntios 6, 18 ao 20. Fugir da prostituição ou fornicação. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica, o que se prostitui, peca contra o próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Veja, o corpo, templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Não sois de vós mesmos. Então quem fica falando essas palhaçadas aí, o corpo é meu, leia 1 Coríntios 6, 18 e 20, e veja se o corpo é seu. Não sois de vós mesmos, nem o corpo que você julga ser seu é seu, meu filho. Esse corpo foi Deus que te deu. Quem é dono do teu corpo é Cristo. Então o que eu tenho que fazer com aquilo que Ele me deu? Cuidar dele, para a glória dele. Não sois de vós mesmos. Por quê? Porque vocês foram comprados. Ah, agora sim, agora eu entendi, pastor. Então por que eu não sou de mim mesmo? Porque eu tenho um dono. Diga, eu tenho um dono. Você acredita nisso ou não? Eu tenho um dono, eu fui comprado. Até porque eu estava morto. Aí ele veio lá, arrebatou no leilão. Me dá isso aqui. Ninguém quer. Eu quero. Quem é que vai querer um espantalho morto? Ninguém. Mas Jesus falou, eu quero, eu arrebato. Qual é o preço? Sangue. Toma, está pago. Mas para que tu quer esse traste? Traste para tu, mas eu vou lavar. Vou santificar. E vou transformar ele para a minha glória. Aleluia! Ele nos santificou, irmãos. E agora santificados, nós somos dele. Então Jesus, tudo aqui é teu. O espírito é teu, a alma é tua, corpo é teu. Tudo é para a glória do seu nome.
porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus aonde? Aonde? No corpo, gente. O texto está falando, glorificai a Deus no corpo. A glória a Deus na voz, não, é no corpo. Seu corpo tem que glorificar a Deus, porque ele não é mais seu, ele é de Deus. No vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então Paulo está dizendo o seguinte: espírito, parte interna, corpo, parte externa, tanto por dentro quanto por fora, é de Deus, pertence a ele. Glória, pois, a Deus. Agora, como é que funciona essa santificação do corpo? Vamos ver aqui rapidinho alguns textinhos aqui. É muito bom isso. Corpo e carne. Romanos 6, 12, 13 e 14. Vamos lá. Aí, abre aí sua Bíblia e a gente vai conferir uma coisa aqui interessante. Romanos, capítulo 6, versículo 12, 13 e 14. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçai às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus. Por que eu tenho que oferecer a Deus? Porque o nosso corpo é de Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então Paulo está sendo categórico aqui. Então esse negócio fala, foi mais forte que eu. Não, como assim foi mais forte que tu? O pecado não tem mais domínio sobre vocês. Vocês são outras. O ímpio lá fora pode falar isso, o crente não. O crente, ele foi liberto do poder do pecado. O Espírito Santo mora dentro dele, santificando a alma dele, o espírito dele, o corpo dele, todo dia pelo poder da palavra. Então esse negócio que foi mais forte do que eu, não existe. É melhor assumir a culpa e dizer, eu pequei, e eu sou digno de morte, mas eu me arrependo e peço ao Senhor que me ajude. Não ficar dando desculpinha, que é mais forte, porque meu pai era assim, porque meu avô era assim, o meu bisavô era desse jeito, eu tenho esses negócios porque a minha geração toda é assim. Não, para, então Jesus não serve para nada. Então o poder do sangue não serve para nada, o poder da palavra não serve para nada. Se você está na igreja há tanto tempo e a culpa é dos seus antepassados, você já está em Cristo, você já foi liberto pelo poder da palavra de Deus. Então qual que é a nossa postura, a nossa posição? Oferecer o nosso corpo para a glória do Senhor, oferecer os nossos membros do corpo para a glória do Senhor. Todo ele deve glorificar o nome de Jesus. Você tem os seus membros como instrumentos de justiça e não de iniquidade. Tudo que é feito por meio dos membros do corpo, que gera impureza e iniquidade, é resistir ou ceder à tentação. Tentação tem que ser vencida e combatida, para você glorificar os Deus no meio do seu corpo. Avancemos. O corpo revela a vida de Jesus em nós. Olha, meu irmão, anota esse texto é tremendo. 2 Coríntios, corre para lá, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 10 e versículo 11. Esse negócio que Jesus só quer o coração, né? Eu vou te mostrar que Jesus só quer coração mesmo. Olha só, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 10, versículo 11. Ó, levando sempre, aonde? Isso, vocês estão abrindo ainda? De novo, vamos lá, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 10. Levando sempre aonde? Aonde? No corpo, certo? Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal.
Então Paulo está dizendo o seguinte: se você sofrer no corpo por causa de Jesus, é no corpo que Jesus manifestará a sua vida. Tudo que acontecer no seu corpo para a glória de Jesus, Jesus dará vida, porque você sofreu no corpo. Não estou dizendo de autoflagelo, eu não estou dizendo você prejudicar o corpo, aí você está errado. Eu estou dizendo as coisas que sobrevêm ao seu corpo por causa de Cristo. Vamos supor que você apanhou por causa de Jesus. Você acha que isso gerou dor, quando na verdade gerou vida no seu corpo. Porque tudo que fizerem no seu corpo para promover morte, Jesus será glorificado e vai promover vida no meio do seu corpo. Então o corpo glorifica a Jesus em todos os aspectos. A Bíblia fala do poder dos olhos. Veja, olhos é membro do corpo. Os olhos podem ser bons e como podem ser maus. Mateus capítulo 6, versículo 22 e versículo 23, você pode anotar. Olhos bons e olhos maus. A Bíblia fala sobre a língua. A língua é um membro do corpo. E qual é o meu compromisso com a minha língua? Se o membro tem que glorificar a Deus, eu devo dominá-la. Tiago, capítulo 3, versículo 2. Eu preciso dominar a minha língua, porque a minha língua não pode ser instrumento de iniquidade. A minha língua tem que ser instrumento de justiça. Eu devo dominar a minha língua. O que eu tenho que fazer com as minhas mãos? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8. Mãos santas, sem ira e nem contenda. Mão não é para agredir, não é para bater. Mão não é para fazer pornografia. Mãos santas, ok? Mãos santas. É a Bíblia que diz, é um instrumento isso aqui. É um instrumento que eu posso louvar o Senhor, certo? É um instrumento. Eu devo usar para a justiça, eu devo usar para a glória. Quando o culto está na bênção e a igreja cantando, o que a gente faz com as mãos? Levanta. Por quê? Porque é um instrumento de justiça e de adoração ao Senhor. Então tudo que a gente faz com as mãos para celebrar o Senhor, é honrando Ele com o nosso corpo. Olhos, língua, mãos. O corpo é tão de Deus, que Ele manda cobrir o corpo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9. Deus falou assim, ó, Adão, fala, Senhor, o que você está vestido essa mini saia aí, Eva? Eva estava de mini saia, viu, gente? Que ela era só uma folhinha de bananeira para proteger a frente, assim. Eva, por que você está de mini saia? E você, Adão, por que você está com esse shortinho curto? Ah, Senhor, é porque eu vi que eu... Ah, quem te mostrou? Você pecou, né, meu filho? Pecou. É porque o pecado é assim, irmão. O pecado, já viu, né? Ele falou assim, não, eu vou fazer uma roupa decente para tu. Peraí, calma aí. Ele foi lá, matou um animal, teceu uma roupa, falou, veste isso aqui. Isso aqui é para cobrir tua vergonha, cobrir tua nudez. Antes, não precisava de roupa, por causa do pecado. Não precisava de roupa. Os dois olhavam, estavam nus e não se envergonhavam. Quando não tinha o pecado, podia andar nu. Depois que o pecado entrou, o que Jesus fez? Cobre, por causa do pecado. Pegou ou não? Vou ter que desenhar. Vou desenhar, hein? Sem pecado, anda à vontade. Com pecado, se cobre. O pecado está entre nós ou não? Sim. Então o que eu tenho que fazer? Me cobrir, por causa do pecado. Aí tem mulher que anda pela rua seminua e fala o quê? Problema dos homens. Como assim, minha filha? Problema dos homens. E o seu compromisso com o seu corpo? Aí o camarada que acha que pode andar de qualquer jeito na rua, despido na rua, meu filho, e você que é um servo de Deus, um crente na pessoa bendita de Jesus, não pode andar de qualquer jeito na rua. Andando sem camisa no meio da rua. Eita, virou doutrina agora. Lembra dos cultos de doutrina antigamente? O pastorzão antigo, é desse jeito, né? Andando sem camisa no meio da rua aí, rapaz, coloca a camisa, meu filho. Mostrando esses peitos cabeludos aí no meio da rua, quem quer ver isso aí? A gente só fala das mulheres, né?
Agora sobrou para os varão também, ora. Oxi, coloca uma roupa, rapaz. Mini saia não é coisa de crente, de mulher, de serva de Deus. Mini saia é coisa de gente lá do mundo. Mulher usa roupa adequada, roupa decente, horas. Tem que andar de forma decente. Não, pastor, eu não estou na igreja. Ué, seu corpo é só na igreja? Seu corpo lá fora não é de Jesus, não? Então você só glorifica Jesus dentro da igreja? Seu corpo tem que glorificar Jesus principalmente lá fora. Porque as pessoas têm que olhar para o seu corpo e dizer: é uma santa serva do Senhor. Tem modéstia, tem pudor, vista-se, porque através da sua vestimenta, você glorifica o nome do Senhor. 1 Timóteo 2,9. Eu finalizo, porque essa aqui já deu para conta já. Santificando o corpo. Isso aqui é só para vocês anotarem, não vou nem fazer a leitura, porque senão o horário já foi. Anotem, eu já falei, mas eu vou pontuar 4 coisas que você pode fazer para santificar seu corpo. 4 coisas. Primeiro é dominar a língua, que eu talvez entenda que é a mais importante. Tiago capítulo 3, versículo 2. Segundo, fazendo morrer os desejos da sua carne. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 10. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 10. Faça morrer os desejos da sua carne. Pastor, estou tendo uma vontadezinha aqui que não é de Deus não. O que eu tenho que fazer? Morre, miséria. Mata. Pastor, estou com uns negocinhos aqui, com as vontades. Faz morrer esse negócio aí, irmão, porque não é de Deus. Terceiro, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 e 4. E 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22. Abstinência daquilo que é mal. O que é abstinência? É você decidir não comer, é você decidir não tocar, é você não decidir ver, é você fugir daquilo. Isso é abstinência, ok? Então você decide não aquilo. Então peraí, se tem alguma coisa que provoca em mim reação, que me afasta do Espírito Santo e de Deus, o que eu tenho que fazer com aquilo? Me abster. Eu tenho que fugir disso. É fugir mesmo, irmão. Se você não tem maturidade emocional de encarar o leão de frente e dizer vem, o que você tem que fazer com ele? Correr, meu filho. Você não tem maturidade emocional para lidar com o pecado? Porque tem gente que tem maturidade emocional para lidar com determinados pecados que antes para ele era um terror. Hoje ele está muito bem diante de Deus e tem maturidade emocional para lidar. Mas se você ainda não tem essa maturidade emocional, o que você tem que fazer? Fazer igual José fez, meu filho. A mulher, vem cá Josézinho, Zezinho, vem. Zezinho o que, minha filha? Ô dona, tchau, perna para que te quero. Eu não tenho maturidade emocional para ficar do lado de mulher não. Sai fora, correu. E é assim que a gente tem que fazer. Se eu não tenho maturidade espiritual para lidar com determinados pecados, o que eu tenho que fazer? Fuja da aparência do mal. Em último lugar, Lucas capítulo 31, versículo 36, as palavras do Senhor Jesus Cristo: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, para manter uma carne que é fraca, pronta no espírito, o que eu tenho que fazer? Orar, vigiar e orar. Orar, vigiar e orar. Na oração, sua carne é mortificada e seu espírito é fortalecido. Na oração, você consegue se levantar no espírito e dominar os desejos da sua carne. Então você tem que sempre unir oração, palavra, para que o teu espírito permaneça sempre santificado e o seu corpo glorifique o nome do Senhor. Posso ouvir um amém? Amém. Oh glória, bênção pura. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela sua preciosa palavra.